sente uma alegria enorme, né? A gente é recebido com um abraço, com sorrisos no rosto, né? E o coração palpita. Aí acrescenta ainda com sério, né? Vem assim arrasar o coração do homem aqui, né? Trazendo 3 músicas que eu sou apaixonado. Sou apaixonado por essas músicas, né? E a música, as músicas que o Célio cantou, né? Célio, muito obrigado, fico emocionado, né? Você é sempre emocionando, né? A música é uma prece. A música nos eleva, né? Então, começar falando sobre esse tema nosso, Recomeço com Jesus, e lembrando desse amigo, né? Esse amigo condicional que todos nós temos. Nós lembramos do Natal, né? Lembramos do Natal passado, recente, né? Nós sabemos, claro, que Jesus não nasceu em dezembro, né? Jesus nasceu entre abril e maio, né? Que no período de dezembro, naquela área que Jesus supostamente teria nascido, é frio. Então, os pastores não estariam ali cuidando das suas ovelhinhas. Então, Jesus nasceu no mês de abril. Mas por convenção humana, né? E o pensamento, né? Que o nosso pensamento é que cria as formas. Pelo nosso pensamento, ficou, né? Instituído nessa essa vibração desse mês de dezembro, que eu sou apaixonado também, né? Eu sou muito apaixonado pelas coisas. Em que as pessoas falam que Jesus se aproxima mais da terra. Na realidade, não é Jesus que se aproxima mais da terra. Somos nós que nos elevamos com as nossas vibrações. Porque nós, no pensamento, no nosso pensamento, essas formas de pensamento ficaram, né, na psicosfera. E quando chega esse momento que a gente entende que é o nascimento de Jesus, desse ser, né, crístico, que nós ainda não compreendemos ainda, né, esse amor que ele tem por nós, né, esse amor incondicional por cada um de nós, né, nós vibramos mais, e aí nós nos elevamos mais a ele. Então Jesus nunca esteve longe de nós, ele continuou conosco, sempre. Ele falou que estaria conosco, né, até a consumação dos séculos. E estarei convosco todos os dias. Ou seja, está conosco sempre. Então somos nós que nos elevamos mais a ele. Somos nós que pensamos essa fraternidade, a solidariedade, essa coisa de ajudar o outro, de se envolver com o outro, de se doar pelo outro, é que nos eleva. Seria bom que o Natal fosse permanente, né? Isso é um lema da Legião da Boa Vontade, né? Então, o Natal permanente da boa vontade seria o Natal permanente de todos nós, porque é o nascimento de Jesus em nós mesmos, não é? Então, essa forma. Então, eu escolhi, né, esse recomeço com Jesus, porque sem Jesus nós nada somos. Se não fosse Jesus, nós estaríamos nas trevas ainda, nas sombras das nossas próprias consciências. Nós não teríamos despertado ainda. Então, somente com Jesus nós podemos tudo. Somente com Jesus nós podemos reconstruir. Somente com Jesus nós podemos deixar as sombras que nós temos para buscar essa luz dele, né? Através do seu evangelho de amor. Então, passa ali para a gente esse primeiro contato. Nós tiramos 2 passagens que estão no livro Antologia Mediúnica do Natal. Adoro, né? Eu fiz até um estudo numa casa lá em São Gonçalo, meditando no Natal. Então foi o tema não é esse, né? Mas eu peguei uns trechinhos que falam interessante. Ele coloca assim para a gente, Emmanuel: não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria, singela, e continua até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. É lindo, né? Jesus, na realidade, ele confia em cada um de nós. Ele não desceria se ele não tivesse certeza de que nós poderíamos vencer a nós mesmos. Então ele vem justamente para isso, para nos servir de exemplo, para nos seguir de guia, né? Esse guia que nós podemos seguir é o guia que nós não vamos tropeçar. Quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for comigo. Então ele é esse guia, é esse modelo, né? É o caminho que nós devemos seguir, é ele, esse Espírito que veio estar conosco assim e continua conosco. Quando ele fala que a confiança de Jesus começou ali, né? A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela. Eu digo que não. Foi antes mesmo da criação do nosso planeta. Jesus já nos conhecia, cada um de nós. Tem a passagem do Evangelho de João, que ele vai dizer assim: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, fui eu quem vos escolhi. Olha só.
Foi Ele que nos escolheu. Por quê? Ele nos recebeu do Pai, a fim de que Ele pudesse nos conduzir. Como aquele irmão mais velho que conduz o irmão, né? O caçulinha, né? Que está começando ali, né? Então, Ele já nos conhecia. Então, não começou na estrebaria, não. Começou muito antes. Antes dele vir à Terra. Antes dele encarnar aqui para estar presente conosco. Né? A gente vai ver lá na Caminho da Luz, né? Na mensagem de Emmanuel, quando ele vai falar que os seres crísticos se reuniram na próxima Terra, né? 2 vezes apenas. A primeira para a organização do planeta e a segunda para decidir da vida do Senhor na Terra. Então esse amor, esse Cristo está conosco, está justamente conosco e nos amparando, nos redimindo todos os dias das nossas vidas. Passa para a gente. Então é maravilhoso saber que a gente pode contar com esse amigo, né? Esse amigo celeste. E eu peguei um trechinho de Emmanuel, que está no livro da editora Gen. Ele fala assim, ó: lembra-te que o ano em retorno é novo dia, convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Então nós lembramos que o ano, em realidade, o ano novo também é a convenção humana. Não é assim? Ano novo, todo mundo torce para o ano novo. Nós torcemos, eu torço para o ano novo. A gente faz planos de recomeçar, de refazer história, refazer caminhos. Mas na realidade o tempo, ele continua sendo tempo. Mas por convenção, e para nós espíritos encarnados ainda, né? Nós precisamos de coisas materiais, nós precisamos da coisa material ainda. Então a convenção do tempo para a gente é importante, porque é um ciclo que se inicia, é um ciclo que ficou e um ciclo que está iniciando. Então para nós, para a nossa psique, é uma coisa importante, porque a gente fica imaginando assim, olha, ano que vem eu vou me transformar, né? Ano que vem eu vou para a academia, ano que vem eu vou fazer a dieta, ano que vem eu vou participar mais da casa espírita, ano que vem eu vou fazer mais a parte da evangelização. Então a gente sempre faz esses planos, né? E na grande maioria das vezes a gente não conclui esses planos, né? A gente não conclui esses planos. Alguns até conseguem fazer isso, algumas pessoas até conseguem, né? Mas na realidade o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que a modificação não é o tempo, não é a mudança de ano que vai fazer com que a gente modifique. Não é isso. 2022, 2021 passou, 2022, estamos em 2023. Mas não é o tempo, não é a mudança de um ano para o outro, a numeração que vai fazer com que nós mudemos. A modificação, na realidade, ela não é externa. A modificação é interna, ela é íntima de cada um de nós. Essa vontade de querer, de fazer, de realizar, é de cada um de nós. Nós até colocamos isso, mas só que sem essa vontade de executar aquilo que nós planejamos, a gente não vai conseguir. Porque é a vontade que está dentro de nós mesmos. Não é porque o ano mudou, né? Eu gosto daquela músicazinha que passa na Globo, né? Já um novo dia, já começou, dentre novos sonhos. É muito bom, eu fico assim emocionado, eu gosto de música. Eu gosto de música. Eu não aprendi a tocar violão, eu tentei várias vezes, mas o cérebro não consegue coordenar a passagem, né? Eu tentei, quando eu consegui, alguma eu consegui, depois o cérebro não consegue. Não é essa encarnação, não vou conseguir. Então eu gosto muito de música. Então, mas isso não vai fazer com que nós nos transformemos. Então, nós, a primeira coisa que precisamos para a transformação, nós precisamos ter a consciência positiva. O que é a consciência positiva? Ela é o oposto da consciência sono. E o que é consciência sono? Vamos saber o que é consciência sono. Consciência sono é aquela situação em que a gente continua fazendo a mesma coisa. Acordo de manhã, escovo os dentes, tomo café, vou para o trabalho, volto, vou fazer as coisas de casa, vou cuidar dos filhos, vou ver a novela, vou colocar o feijão no fogo. No dia seguinte, acordo, escovo os dentes. Continuo fazendo a mesma coisa. Isso é consciência sono. Ou seja, você não consegue perceber nada em torno de você. Você não consegue modificar. Você não consegue ver nada além daquilo. Então nós precisamos ter um grande cuidado com isso. De nós repetirmos sempre a mesma coisa e mecanicamente. A consciência positiva. A consciência positiva é você saber quem você é. Você se colocar na posição de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o Jorge, eu espírito imortal que estou encarnado nesse corpo, nessa vida, nesse presente momento. Porque se eu não me conscientizar de quem eu sou
eu não consigo modificar. Porque quando eu consigo colocar a posição de que eu sou hoje, eu sou o Jorge. Eu consigo criar um foco para o trabalho de modificação. Quando eu consigo criar esse foco de quem eu sou, de eu estar presente na minha existência. Porque muitas das vezes o que nós fazemos? Nós vivemos do passado. Nós vivemos do ontem. Vivemos do ontem e temos uma grande ansiedade do amanhã. Olha só, a dualidade que nós vivemos. O ontem e a ansiedade do amanhã. E eu, vivendo esses dois pontos, eu esqueço de viver o hoje. Eu esqueço de me modificar. Eu fico pensando o que aconteceu ontem. Mas eu esqueço de viver o presente, que eu estou nessa existência aqui. Eu preciso viver essa. Eu não posso viver o ontem. O que aconteceu ontem, aconteceu. O que aconteceu ontem, passou. Eu não posso viver revivendo aquilo tudo que aconteceu. E às vezes a gente traz isso em nós. É como se nós comêssemos uma comida e ela azedasse, e nós no dia seguinte fizesse mal para nós. E aquela situação que aconteceu conosco no passado, nós continuamos revivendo aquilo ali na nossa mente. E nós não avançamos. E a outra situação é eu querer avançar, eu querer fazer algo que eu ainda não tenho condição de fazer. Uma ansiedade de eu me transformar. Eu não vou me transformar se eu não me colocar no hoje. Se eu não vivenciar no hoje. Se eu não me colocar no hoje, vivendo no meu trabalho, na casa espírita, naquilo que eu vou realizar, com a minha família, com os entes queridos que estão próximos de mim, no meu local de trabalho. Se eu não me colocar no hoje ali, eu não vou conseguir criar um foco. Eu vou viver do ontem, que me faz mal, que não me deixa viver, e na ansiedade de querer me melhorar, de ser algo que eu ainda não tenho condição, eu não possuo condição de ser esse transformador. Então, quando ele fala assim, lembre-te que o retorno é um novo dia, ou seja, então todo dia é um recomeço, desde que nós saibamos fazer esse recomeço. Nós precisamos, isso. Passa para mim ver o qual que está ali. E aí nós pegamos uma passagem que está em João, no capítulo 3, quando Jesus vai falar para Nicodemos. Jesus responde para ele, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí a gente vai trazer para nós, esse nascer de novo é todos os dias. É nós deixarmos as coisas que nós fizemos de errado de lado. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir nascer, nós não vamos conseguir fazer um recomeço, nós não vamos conseguir mudar. Quando nós conseguirmos fazer com que aquilo que aconteceu conosco, erramos. Tem consciência que eu errei? Tem consciência que eu errei. Eu preciso modificar o ponto. Eu errei, eu tenho que recomeçar. Eu tenho que fazer algo que faça com que eu não repita aquele mesmo erro. Então eu só vou nascer de novo para um novo dia quando eu deixar de lado as coisas que eu já fiz. Porque se eu ficar me martirizando por algo que aconteceu, eu não vou mudar, eu não vou avançar, eu vou estacionar, eu vou ficar parado. Quando Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é uma construção. Paulo, no início da caminhada dele, falou sobre isso. Mas depois a gente vai observar que Paulo vai falar assim, no final da caminhada dele, ele fala assim, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, no início, ele teve essa consciência. A doutrina nos ajuda a termos essa consciência que Paulo teve. Porque antes de conhecer a doutrina, quando nós fazíamos algo de errado, o que acontecia conosco? Nós não dávamos importância. Agredir o outro, estou falando de agressão física, estou falando de agredir o outro assim, por palavra, por orgulho, por vaidade, alguma coisa, isso não me afetava. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a doutrina, esse evangelho renovador, né? Ou seja, o cristianismo redivivo por Jesus, né? Através da doutrina dos Espíritos, a consciência nossa já começa a pesar. Se eu
por algum motivo, eu falei alguma coisa com a Maristela, aí eu falei assim, nossa, aí, gente, não podia ter falado assim com ela, eu fui grosseiro. Aquilo já começa a me incomodar. Isso é bom, porque foi assim com Paulo também. Quando ele percebeu que o ensinamento que ele utilizava era ao contrário, aquilo que Jesus trazia, ele começa a perceber isso. Então, essa modificação é bom, é importante. Porque a partir daquele momento que eu me conscientizo de que eu errei e de que eu posso fazer essa transformação, eu consigo fazer essa modificação. Eu consigo fazer essa melhora. Eu consigo modificar. Eu consigo fazer um recomeço de mim mesmo. Porque o recomeço não é do outro. Não é daquele que está comigo, não é do meu próximo. O recomeço é meu. Primeiro que eu não posso modificar ninguém. Eu não posso modificar ninguém. Eu posso modificar a mim mesmo. Os meus atos, os meus gestos, a minha vivência moral, ela vai ajudar na transformação do outro, mas sem imposição. Porque Deus não impõe nada a ninguém. E se Deus não impõe nada a ninguém, a religião, ninguém pode impor nada a ninguém na transformação. Mas a transformação, ela se opera através do quê? Da vivência, da conscientização. Quando o outro começa a ver o exemplo do outro, como é para o bem, olha, ele vai seguir aquilo ali. Da mesma forma como o mal também, né? Se nós formos exemplo para o mal, aqueles que nos seguem também farão o mal. Então, achei legal a palavra que ela falou ali, da renovação, né? Isso é importante, né? Então, quando a gente faz o trabalho no bem, a gente acaba ajudando na transformação. Jesus escreveu alguma coisa? Não. A não ser naquele momento que ele estava lá com a mulher suposta adultério. Escreveu na terra, né? Porque ele sabia que se ele escrevesse alguma coisa, as pessoas iam ficar idolatrando. Né? Da mesma coisa o corpo dele. Se tivesse o corpo dele, nossa senhora, seria uma coisa terrível, né? O pessoal pega água do Egito ainda, água não sei de onde para poder vender. Então, imagine se Jesus ainda tivesse com um corpo físico ainda. Então, essa transformação que a gente tem, que acontece, Jesus não escreveu nada. Jesus, ele exemplificou, ele vivenciou, ele nos ensinou, vivenciou e exemplificou como fazer. Começou com 12 e dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Ninguém mais fez isso, a não ser Jesus. Até hoje nós estamos estudando o ensinamento dele. 2023 anos. Estamos aqui hoje ainda vivendo vivência e vamos estudar mais ainda quando retornarmos à parte espiritual, quando retornarmos nesse planeta aqui maravilhoso e abençoado. Espero estar aqui no retorno, né? Espero estar aqui ainda, né? Para a gente poder trabalhar. Então ele nos ensinou através do exemplo. As palavras, ela até arrasta multidões, mas é o exemplo que arrasta. As palavras, ela pode até convencer, mas são o exemplo que arrasta. Porque a palavra, você pode falar muito bem de Jesus, você pode falar muito bem do Evangelho, mas se você não exemplifica esse ensinamento, de nada vale. Não é? Porque Jesus falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Que adianta você falar de Jesus se você não faz o que eu estou falando para você fazer? Adianta chamar Jesus? Senhor, Senhor, não adianta. São os exemplos, a vivência do Evangelho de Jesus. E hoje nós estamos precisando tanto dessa vivência, desses exemplos de comunhão, de afeto, de carinho. Quando a gente chega aqui, a gente é abraçado, isso é o quê? Isso é afeto, isso é carinho. Isso faz com que a gente queira retornar, isso faz com que a gente queira voltar. Porque é isso que nós estamos precisando hoje, de abraçar o outro, de respeitar o outro, de ver no outro um irmão nosso, de ver que o outro que tem dificuldade, como nós temos, ele está num patamar de compreensão que nós, de repente, já adquirimos um conhecimento maior do que o outro. Mas muitas das vezes nós fazemos coisas que ele também não faz. Quem tem mania de achar que, não, sou espírita, já não faço isso. Você faz coisa, de repente, que aos olhos do homem não é nenhuma situação, de nenhuma infração. Mas aos olhos de Deus, né, a gente vai encontrar no Evangelho isso, aos olhos de Deus, você está errando, está em erro também. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, onde a gente vai julgar o outro, a gente vai olhar, observar o outro. Então, quando Jesus fala desse reino de Deus, nós precisamos deixar de lado essas coisas. Deixa as coisas do passado. E o presente, né, o futuro, a gente continua trabalhando. Porque vivenciar o Evangelho através do trabalho, através do exercício, ele vai nos levar ao caminho. Mas se essa neura de querer ser espírito já puro,
essa transformação. Eu quero ser igual a Chico, quero ser um Divaldo. Não, nós não estamos aí no patamar. Mas nós estamos no local certo, no lugar certo para a tarefa. O Célio vinha aqui cantar para conosco aqui. Isso é o quê? É o dom que Deus deu para ele, de tocar os nossos corações, de fazer vibrar as fibras mais íntimas do nosso ser. Não é isso? Aquele que fala. Então, o toque, né? Então isso tudo nós temos. Então é fazer aos poucos, sem querer dar grandes saltos, que nós não temos condições de dar grandes saltos. Eu não tenho, dar saltos. Nós vamos fazendo aos poucos, entendendo que nós somos espíritos ainda falíveis, que podemos errar. Temos que ter essa consciência, como Paulo teve, né? O mal que eu quero, o bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que eu não quero, acabo fazendo, porque nós erramos. Mas não deixemos, não nos crucifiquemos por isso. Errar é natural, porque faz parte da evolução humana. Nós erramos várias vezes, estamos errando e vamos errar algumas. Nós não estamos aqui querendo que as pessoas errem, estou fazendo apologia ao erro. Não, se nós pudermos conter os nossos impulsos primitivos, tenhamos, porque o espírita é isso, né? É aquele que doma as suas más vibrações. Porque nós já trazemos algumas situações do pretérito, às vezes de séculos, e que para mudar de uma hora assim, um rompante é difícil, mas você controlar, conter aquilo ali, que vai chegar um tempo que você vai fazer isso de forma natural, né? Então é isso, essa transformação que a gente precisa, entender que nós precisamos deixar aquilo para lá, porque quando nós ficamos presos a determinada situação, principalmente de erros do passado, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos vibrar no hoje. Então a consciência positiva é isso, é eu estar, eu ser, eu entender quem eu sou. Eu tenho meus erros? Tenho meus erros, mas ela tem, mas eu tenho as minhas coisas boas também, porque nós também temos que ter isso. A Joana fala que nós temos que ter essa consciência, nós não podemos ter essa coisa de vítima, né? de mimimi, né? Eu não faço mais isso. Mas eu sou muito fraquinho, eu sou muito imperfeito. Não é assim. Você tem suas qualidades. Todos nós temos nossas qualidades. Temos nossas dificuldades e temos as qualidades também. Porque nós somos filhos de Deus, gente. Nós temos qualidades também. Vós sois deuses. Não fui eu que falei isso, não. Foi Jesus que falou. Né? Brilhe a vossa luz. Todos nós temos essa luz divina em nós. Só falta nós fazermos brilhar. A gente faz brilhar através do quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa atenção ao outro, do que nós podemos fazer de bom, de melhor para o outro. Então isso é necessário. Então com essa passagem que eu peguei aqui, que está em João, esse reino, que reino é esse? O reino que está em nós mesmos. Porque a gente sabe que o reino de Deus não é um local circunscrito. O reino de Deus está dentro de nós. Quando vos disserem que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque ele está dentro de vós, cada um de nós. Porque esse reino é o quê? A nossa consciência. Não é? Porque a lei de Deus está onde? Está aqui, ó, em nós. Estou voltando aqui, mas é no sério espiritual, né? Está na nossa consciência. Então esse reino, ele só vai ser adquirido quando nós buscarmos essa melhora de nós mesmos. E nós temos esse potencial de nos melhorarmos. E Jesus, como a gente colocou no início, ele acredita, ele confia de que nós temos condições de avançarmos. Ele sabe o nosso potencial, ele sabe também das nossas fragilidades, mas sabe o nosso potencial que nós temos. E nos ajuda muito. Muitas vezes nós não damos conta de como somos ajudados. Como a espiritualidade nos ajuda, nos envolve, ampara os nossos entes queridos. Quantas coisas deveriam acontecer que não acontecem, que nós não sabemos. Quantas intervenções a espiritualidade faz em nossas vidas. E daqueles que estão conosco, que muitas das vezes não comungam da gente da mesma doutrina religiosa. Mas a misericórdia de Deus é sempre constante em tudo. Ele ampara todos nós. Sempre nos socorre. Não, você. Aí eu peguei isso aqui do José Carlos de Lucas. Ele é assim, um juiz de direito, né, de São Paulo. Ele tem assim um livro maravilhoso. Eu tirei, tem até nesse livro aqui, ó. Eu até ia ver esse O Jardim da Minha Vida. É lindo esse livro. Mas ele fala assim para a gente: precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo um novo dia e experiências felizes.
Então, o que eu estava falando anteriormente, nós precisamos deixar para trás isso, o que nos machucou. Aí nós temos outro ponto, nós precisamos cuidar do perdão. E de uma coisa que é principal, o auto-perdão. Porque quando nós não nos perdoamos daquilo que nós falhamos, nós não conseguimos perdoar o outro. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho perdão, por Jesus fala assim, amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Não tem como. Então nós precisamos é o quê? Fazer uma retrospectiva, né? A gente faz, né? Tem né? Retrospectiva 2022. Fazemos a retrospectiva do que está nos machucando. O que o companheiro falou para mim que está me corroendo ainda? O que está aqui no meu coração ainda? A mancha que está aqui, que eu fico relembrando daquilo quase todo dia. Eu fico lembrando daquela situação todos os dias. Eu não consigo viver porque eu só fico remoendo, né? Eu fico remoendo aquilo todo dia. Fulana falou, mas não podia ter falado assim comigo. Quem é ela para falar assim comigo? Quem é ele para fazer isso comigo? Né? Ele pensa que é quem? Né? Não é assim que a gente faz, né? Não acontece assim? Então nós precisamos fazer essa retrospectiva de 2022 em nós mesmos. Não é nos acontecimentos do Brasil, não é nos acontecimentos do mundo, é em nós. Porque a nossa modificação vai ajudar na modificação do nosso país e do planeta Terra. Porque quando eu penso melhor, eu vibro melhor, eu vou fazer com que as coisas, a psicosfera, aquilo que eu estou pensando, ela se espalhe. Então nós precisamos fazer essa retrospectiva daquilo que nós estamos errando. Então quando ele fala assim, deixar para trás o que machucou. Então é o perdão primeiro do outro. Eu tenho que desculpar o outro, entendendo que o outro está errando ainda. Mas está errando, a dificuldade é dele, não é minha. Entendeu? Assim fez não tem? Tá. Então a dificuldade não é minha. A dificuldade é do outro. Se o outro errou, o problema é do outro, não é eu. Então muitas vezes a gente quer cobrar do outro. Ah, que fulano tinha que fazer isso, fulano tinha que fazer aquilo, fulano tinha que agir assim. Gente, deixa o outro. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que controlar, é o que eu faço com os meus atos. Por isso Jesus falou assim, a cada um segundo as suas obras. Tá bom? A cada um segundo as suas obras, não é assim? A administração que eu vou prestar conta é só eu. Ela, a administração é dela, a do Célio é do Célio, ele que vai prestar conta da administração dele. Ah, prestar conta a Deus? Não, a Deus não. A consciência que é nossa. Nós não temos juiz, não vamos ter juiz, não ter promotor, nada. Nós vamos ter a nossa consciência conosco mesmo. Então, é entender que o outro que errou, o problema é dele. Quem não pode errar só eu, que já tenho um conhecimento. Porque quando eu tenho conhecimento e erro, ou faço igual ao outro, ou pior do que o outro, eu estou errando mais. Né? Porque aquele que mais recebe, mais será cobrado. Porque tem conhecimento. E nós temos conhecimento. Então, a nossa atitude perante o outro, perante o nosso próximo, tem que ser diferente. Mas tem que passar a mão. Não é passar a mão na cabeça. É abraçar. Não é abraçar. O Evangelho não fala sobre isso. Amar o outro, perdoar o inimigo, não é você sair de braço dado com ele. A gente sabe que não é isso. Até porque a vibração é outra. Quando a gente chega aqui e encontra, né, esse carinho, né, o coração sente essa vibração, né, a compra que retornou a casa, né, olha só que coisa bonita. A gente sente energia partindo do coração, a gente sente essa vibração. É diferente. Isso fisicamente, né? Espiritualmente, é totalmente disforme, né? Quando você ama aquele indivíduo, aquele companheiro, a vibração é outra. Quando aquela pessoa que te fez mal, não vai ser a mesma vibração, vai ser outra. Mas quando a gente nos fala para amar, é justamente entender o outro, respeitar o próximo. Ele errou, deixa o erro com ele. O erro dele não é seu. Faça a sua parte. Viva a sua vida. Viva o hoje. Nós precisamos viver o hoje. E não o ontem, nem o amanhã, que não chegou ainda. Né? Porque a gente fica muito preso, mas não, tem que viver. Não se preocupe com amanhã. Jesus já não falou sobre isso. Passa para mim. Eu peguei essa passagem do Evangelho. Aí Jesus ia falar porque a gente não devia se incomodar com amanhã. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã.
O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia, basta o seu cuidado. Então a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer amanhã. Será que eu não vou ficar desempregado? Não sei. A pandemia nos trouxe grandes lições sobre isso. A pandemia nos mostrou que nada é permanente aqui na Terra. Que nós precisamos viver o hoje, né? Precisamos viver o hoje com o nosso companheiro, com aqueles que nos cercam, né? Com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, com aqueles companheiros de trabalho, com aquele vizinho nosso. Porque a gente não sabe o amanhã. O que vai ser o amanhã? Então Jesus fala que a gente se incomoda muito com o amanhã. Nos preocupamos muito com o amanhã e esquecemos de viver o hoje. Precisamos viver o hoje, o momento. De abraçar aqueles que estão do nosso lado. De falar para o seu pai, para a sua mãe, para aquele companheiro que vive com você, para o seu filho, como você é importante para mim. Como eu amo você. A gente não fala. A gente não fala nada disso. E o tempo passa e a gente não sabe o momento que nós vamos ter junto deles. Daqueles que nós amamos. O nosso companheiro, a nossa companheira, que pode dormir do nosso lado. Desencarnar no dia seguinte, não é? Eu não estou falando isso para amedrontar, não. Mas é questão de conscienciação, de ser consciente. Essa consciência positiva de viver o hoje. Não que devamos esquecer tudo, não. Mas é se colocar presente, estar presente naquilo que você está fazendo. Com amor, com carinho, com dedicação. Isso é importante. Então, isso que Jesus vai falar para a gente. A cada dia basta o seu mal. Vive o hoje. Vive o presente, né? Esteja presente no hoje. Porque amanhã, eu não sei o que vai ser amanhã. Estou trabalhando, a gente trabalha em tudo, mas não sabe o que vai acontecer amanhã. Na pandemia, quantas pessoas tinham planos de viajar, passar em concurso? Muitos nem assumiram que desencarnaram. Muitos que iam casar, não casaram, que morreram, desencarnaram, noivo e noiva. Quantas coisas nós vimos, né? Que nem precisa relembrar, mas só para... A gente precisa se tocar sobre essas situações que acontecem na nossa vida. Então a pandemia veio nos mostrar que uma coisa tão passageira e nós não temos controle. Eu aprendi muito com essa pandemia que nós não temos controle de nada. Eu pensava que eu tinha controle de tudo. Né? Achava, né? Controle assim, né? Financeiramente, fazer isso, aquilo, aquilo. Não, pá. Aí vem a pandemia. Gente, você perde o controle de tudo. Tudo vai embora. Não é assim? Aconteceu com muitas pessoas. Muitas pessoas que perderam empresa, que perderam negócios. Mas algumas pessoas tiveram aprendizado dessa pandemia. Né? Se conscientizaram. Eu preciso estar mais do lado da minha esposa, dos meus filhos. Eu preciso viver mais com eles. O bem apareceu mais. Sim. Isso. Eu preciso viver mais. E depois as pessoas começaram a ver isso. Eu preciso ajudar mais. Eu preciso fazer mais pelo outro. Porque eu estou agora presentemente, mas não sei amanhã ou depois. Então, quando Jesus vai nos trazer isso, esse recomeçar, de vivenciar isso, é justamente isso. É viver o presente. Confiando em Jesus, confiando na espiritualidade e fazendo a nossa parte. Porque a espiritualidade não vai fazer nada se nós não nos colocarmos à disposição deles para fazermos. Então, a casa espírita precisa de trabalhadores. Porque os espíritos não vão vir aqui limpar, não vai vir aqui capinar, não vai... Não. Somos nós que precisamos fazer isso. Então, quando ela fala assim, de voltar, né, o passe na cabine, gente, é muito bom o trabalho. Porque a gente fala assim, mas a espiritualidade faz tudo, mas ela depende de nós também. Eles precisam dos nossos braços para atuar. Eles precisam do nosso ectoplasma, né? Eles precisam da parte animalizada nossa para tratar irmãos nossos desencarnados por suicídio. Para poder aliviar as dores, né? Ou a sensação que eles têm do suicídio. E só através do quê? Através do médium, né? Que cede, né? aqueles fluidos para que, naquele momento em que ele está ali atuando, em que está recebendo, está sendo passivo, é o momento em que o suicídio está dando o alívio daquelas vibrações. Né? Então, é isso, essa importância dessa vivência. Vamos lá. Pode tocar um pouco. Bonito, né? Lindo. Acho lindo também. E a nossa terra ali, né? Então eu peguei um trechinho desse livro que ele fala de Jesus, Cristo e nós.
Ele fala justamente sobre isso, né? Ele fala assim, os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Não existe mundo redimido sem almas redimidas. Então, se nós não fizermos a nossa parte, não trabalharmos para nos renovarmos, né? Para nos renovarmos do quê? Na luz do Evangelho de Jesus, na luz do seu amor, dos seus exemplos, né? Desses ensinamentos, né? Desse nascimento, né? Desse Espírito que veio estar conosco. Nós precisamos nos renovar nele, nessa vivência, na prática desse Evangelho, na vivência desse amor com Jesus, trabalhando não somente por nós, mas pelos outros. Porque quando nós trabalhamos na Seara de Jesus, nós estamos trabalhando não somente por nós trabalhando por uma gama imensa. Porque na realidade, a Seara é grande, né? E os trabalhadores são pequenos. Ela falou, né? É muito trabalho e são poucos trabalhadores, são poucos ceareiros. Ele vai ver que na grande maioria são mulheres, já está falando sobre isso, né? Grande maioria são mulheres que tem essa coisa de estar ali vibrando, né? Porque eu acho que a mulher assim, tem um sentimento. Eu lembro que eu fui falar nessa casa que eu falei, você fala em Maria Magdala, então lá aparecia um jardim, né? De 50 pessoas haviam 2 homens. Aí eu falei, só tem 2 varões. Comigo era o terceiro, né? Então eu falei da beleza, né, da mulher, né, desse amor, né? Porque a mulher tem essa sensibilidade, né? Toda, né? Que a gente fala, a Espírita fala que o amor de mãe, né, se assemelha ao amor de Deus, né? Eu costumo dizer que Deus é mãe, né? Porque se a gente pegar mesmo na concepção, a essência é mãe. Porque mãe é que cria, né? Quem gera? Mãe. É a mulher. Se a gente pegar, né, a história, você gosta de história, né? Se a gente pegar a parte da história da África, da Ásia, as deusas, os deuses eram mulheres. Eram mulheres. Só que em posição do machismo, né, foram renegadas, né? Foram renegadas. Então ficou essa concepção, sabe, da mãe mulher, Deus mulher. Porque para o espírito não existe sexo, não é isso? Não existe sexo. Então é a concepção humana. Porque o amor de mãe, aquele amor de renúncia, de abnegação, de entrega, só mãe. Eu já fui a alguns presídios, né? Presídio, penitenciária, você vai ver nas visitas, a grande maioria são mulheres. São mãe, são esposa, são companheiras, são filhas. Porque dificilmente você vê o homem lá. Dificilmente. A grande maioria são mulheres. E elas passam por uma revista assim que é muito humilhante. Né? Então a gente trabalha na área jurídica, a gente vê isso. Assim, eu vejo, então eu falo isso das mulheres. Aí eu falei assim para os meus amigos, os rapazes, não fiquem com ciúme. Nós temos qualidades, né? Mas as qualidades dela suplantam as nossas, né? Na próxima a gente volta, né? Quando tiver mais condição. Então a gente vai falar sobre isso. Então, essa sensibilidade, né? Então todos nós precisamos ter essa sensibilidade, esse amor. Vamos ver o que Emmanuel diz para a gente ali. Ele fala assim, amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então, o que ele nos convida? O recomeço é fazermos a retrospectiva do que nós precisamos mudar em nós mesmos. Mas sem nos cobrarmos, sem nos crucificarmos, entendendo que nós temos dificuldades, mas superando essas dificuldades, avançando. Paulo de Tarso, adoro Paulo de Tarso, né? Saulo, no início dele ali, Paulo. A gente observa a grande modificação de Paulo, de Saulo para Paulo, não é isso? Ele começa fazendo aquilo tudo ali, mas ele dá uma guinada, né? Assim, ele está aqui, né? Aí daqui a pouco ele faz assim, né? E Emmanuel também teve com Jesus, né? Fez tantas coisas ruins, não aceitou o Cristo, esteve com ele, assim, com ele ali, mas fez o que também? Subiu, né?
Então, muitas vezes a gente fica pensando assim, se Paulo de Tarso, se Saulo, ele tivesse parado naquele momento em que ele encontra com Jesus, o que aconteceria com ele? Ele estaria lá até hoje chorando, choramingando na estrada, na beira da estrada, lá de Damasco, né? Estaria até lá hoje. Estaria lá, desencarnaria e ficaria ali chorando. Tudo quando aconteceu, ele que iniciou tudo, mas ele fez o quê? Não, errei, reconheceu, Senhor, o que queres que eu faça? É isso que nós precisamos fazer, né? Para recomeçar esse ano. Fazer uma retrospectiva do que nós fizemos, o que posso fazer de melhor, o que eu posso modificar. Fiz alguma coisa? Fiz. Vou deixar isso aqui no cantinho. Não é isso que Deus faz conosco? Quando nós reencarnamos, Deus faz o que conosco? Nos dá a benção do quê? Do esquecimento. Justamente para que nós possamos escrever uma nova história. Sem aquelas coisas do passado. Deixa aqui guardadinho. Vai lá, meu amigo. Vai lá, vou te dar um corpinhozinho, uma nova história. Você fala, escreve, vou te dar um livro em branco. Escreve o que você queira fazer. Nós não lembramos. Né? Presentemente nós não lembramos. Graças a Deus que a gente não lembra. Eu nem lembro, nem quero lembrar. Tão cedo, né? Porque nós já imaginamos o que nós fizemos, né? Se a gente fizer pensar como eu estou hoje, né? Não fui um espiritualado, não. Então Deus nos dá a bênção do esquecimento, justamente para que a gente possa recomeçar. É o recomeço. E o dia, quando a gente vai dormir e retorna, o dia que a gente tem é um novo dia para recomeçarmos. João, Oi, filho. como você falou ainda há pouco, né, da gente ter sempre tempo para rever, né, para rever o que a gente faz e tudo mais. Lembrei de São Agostinho, né? A balança de você pesar no final do dia. Isso, a retrospectiva. Porque às vezes a gente, até para não deixar passar muito, porque senão, né, a gente vai deixando, vai virando bola de neve, os erros, né? Então acho que assim, não dá para jogar muito para frente, né? Te falou, você iniciou naquela hora falando do ano, né? Que às vezes a gente joga para o ano seguinte para poder tomar atitude e mudar alguma coisa. Mas eu acho que a finalidade desse recomeço é ser um recomeço num tempo cada vez menor, né? Para que a gente possa mudar a atitude cada vez num tempo é o que eu falei, a gente não pode ficar com ontem. Nós temos que ficar com hoje. O ontem passou. Eu não tenho como modificar ontem. Eu tenho que fazer, o recomeço é hoje. Aquilo que eu fiz de errado, eu tenho que deixar para lá. Eu fiz isso. Fiz. Tem consciência que eu fiz? Fiz. Deixei de lado. Como Deus faz conosco? Vai reencarnar? A bênção do esquecimento. Deixa lá. Se você vai precisar, de repente, passar por determinada situação daquilo ali, você vai passar. Porque a gente tem mania de achar assim, eu fiz isso, a lei de causa e efeito vai me achar em determinado ponto, vai pronto. Não é assim. Não é assim que funciona a lei de Deus. Não é assim que funciona a lei de Deus. A lei não funciona assim, gente. A lei de Deus é amor e misericórdia. É misericórdia. Moisés trouxe a justiça. Jesus, o amor. E o Espiritismo, a caridade. Então, a misericórdia de Deus é totalmente diferente do que nós imaginamos. Vamos imaginar Saulo. Deixa eu pegar aqui o negocinho. Aqui. Saulo, né? Saulo. Certo? Aqui ele percebe que ele errou. Mas o que ele faz? Errei, vou refazer o meu caminho. Ele ficou relembrando que ele tinha feito de errado? Não. Ele fez assim, vou prosseguir. A lei de causa e efeito, quando for achar ele, vai achar ele aonde? Aqui? Não. Vai achar ele aqui, onde ele está. Ele está como? Bem. Melhor, né? Então a gente tem mania a gente faz a lei, a justiça, como se a justiça de Deus fosse punitiva. E não é. Não é lei de causa e efeito. Não é lei de causa e efeito. Então quando eu falo de você esquecer o passado, você sabe que errou. Mas você não tem que ficar pensando nele, você tem que começar agora. Justamente para que você possa fazer um começo. Porque se você ficar preso ao passado, você não consegue se movimentar no hoje. E eu fico pensando no amanhã. Como é que vai ser amanhã? Meu Deus, eu fiz isso e agora? Aí eu tenho que fazer e você não acaba fazendo nada. Aí o tempo passa, você continua aqui. Preso. A gente fica na monoideia, né? O que é monoideia? Aquela ideia fixa.
Joana diz que a culpa é paralisante, né? Sim. Na verdade, a gente tem que ter ser ativo, né? Não adianta a gente ficar com a culpa. Né? Isso. A gente tem responsabilidade pelos nossos Isso. atos, mas agir. Agir. Para É igual não arrependimento. ficar na culpa remoendo aquilo. É igual arrependimento. O arrependimento é importante? É. Ela fala, arrependimento. Mas ele é necessário. Mas ele vai fazer você se movimentar? Se você não se movimentar, ele vai ficar parado. O arrependimento, sem ser ativo, não adianta muita coisa. O amor cobre a multidão de pecados. Isso. Aí está falando aquela parte que Saulo já está com o pau lá em cima, né? A lei de causa e efeito, quando vai encontrar com ele, vai encontrar ele lá. Agora, se ele continua, Saulo aqui, conheceu Jesus, e continua aqui, a lei vai encontrar ele aonde? Aqui. No mesmo espaço, até aqui, ó, mesma posição, não modificou nada. Então, quando você está aqui, errou, mas prosseguiu o caminho, a gente está falando justamente sobre isso, esse caminhar. Nós não podemos ficar parando, pensando no ontem, nós temos que pensar no hoje, fazer o hoje. Para não ficar assim, e eu fiz isso, e amanhã? Esquece o amanhã, trabalha no bem, faz o bem. Porque nós, espírita, já entendemos que Deus, com Deus a gente não faz barganha. Deus não é Deus de barganha. Deus é Deus de amor. É vida e vida em abundância, né? Então nós sabemos disso. Então é trabalhar, exercitar no bem, fazer. É o que ele fala assim, ó. Aprenda, ó. Amemos, trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde você estiver, você é um servidor de Jesus. Onde nós estivermos, façamos o bem. Se você já tem um conhecimento, faça o bem onde você estiver. Porque nós somos convidados, sem sabermos, a estarmos nos locais que nós estamos hoje. Justamente para ajudar, para cooperar. Através da palavra, através de um gesto, através de um abraço. Através de uma prece. Do pensamento positivo para o outro. Então, isso tudo é o quê? É ativo. Então, nós precisamos ser esses espíritas, ser esses servidores de Jesus. Então, essa multidão de pecados, né, que Jesus fala desse amor, é justamente quando você trabalha no bem, as coisas que passou ficam lá. Porque há uma transformação. A gente tem mania de falar assim, eu vou matar o homem velho, vou extinguir o homem velho. Você não mata o homem velho, você o transforma. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Então, Lavoisier fala sobre isso. Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, Tudo se transforma. tudo se transforma. Ou seja, nós não podemos matar o homem velho. Nós transformamos o ódio em amor. Não foi assim Saulo? Para Paulo? Olha só. Em uma encarnação ele conseguiu superar aquele ódio que ele tinha em amor. E se dedicou. Então é esse trabalho de renovação. Maria de Magdala também é um outro exemplo de recomeço. Um recomeço fantástico. Né? Se entregou a Jesus com todas as dificuldades que ela passou. O quadro apostólico a expulsou, não quis ela com eles. Não, você aqui, você é muito bonita, não sei. De repente ficaram com mais medo deles mesmos, se caírem, se equivocarem, do que ela fazer o que eles estavam imaginando que faria. Ela foi trabalhar para se autossustentar. E no final a gente sabe bonito aquela passagem que ela vai trabalhar com os irmãos rancenianos, ou seja, leprosos naquela época, né? E acaba pegando, adquirindo a lepra. Né? Então é um trabalho o quê? De renovação. Porque como diz Paulo, né? A criatura que está em Jesus, nova criatura é. Então quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Virei anjo? Não, não virei anjo. Mas eu estou trabalhando, exercitando, porque é esse trabalho que vai nos ajudar nessa transformação. Então, esse ano novo, que esse ano que nós estamos em 2023, precisa muito de nós, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, de nós nos colocarmos na posição de quem leva a paz, quem leva o amor, e não aqueles que semeiam o ódio, a indiferença, a tortura, seja qual for. Nós precisamos ser esses que semeiam o amor, porque nós fomos convidados para a seara de Jesus, para trabalhar com Ele e por Ele. Quando ele fala assim, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jorge, não tem esse amor ainda? Tem sim, tem sim. Quando você
vem na casa espírita, quando você canta na casa espírita, quando você trabalha no movimento espírita, você está trabalhando na seara de Jesus, com amor. Então nós precisamos fazer isso, fazer essa modificação. Eu nem sei a hora, estou vendo a hora ali, 8h30, até que horas? 8h30. 8h30, gente. Então é isso que nós precisamos, dessa renovação, de nos renovarmos, de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que estamos aprendendo, tudo é aprendizado. A música que o nosso companheiro cantou, né, ou assim, o Jesus Amigo, gente, essa música você pode falar, não precisa nem falar, né? Porque é uma prece. Eu sou apaixonado por essa música, porque ela fala de renovação, do Evangelho de Jesus, de trabalhar com Jesus. Porque ele nos fala que ele não está distante de nós. Assim, eu acho, as religiões colocaram Jesus muito distante de nós. Mas a doutrina da igreja mostrar que Jesus é irmão nosso. E ele fala assim, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que fala o Senhor. Eu vos chamo de amigo. Não há maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Gente, tem coisa mais bonita que isso? Não tem. Então que nós possamos nos renovar cada vez mais, né, com Jesus, com o seu Evangelho, pensando sempre no bem, confiando, acreditando, porque Jesus confia em nós. Ele confia mais em nós do que nós confiamos em nós. Então nós precisamos colocar aí à disposição, nos colocar à disposição dele para esse trabalho renovador e que Jesus possa nos abençoar em 2023, que nós possamos realizar tudo aquilo que nós gostaríamos de realizar, mas precisamos pensar principalmente a realização espiritual. É essa que conta mais. É essa que vai ficar conosco para sempre. Lembrando, Jesus falou assim, né? Acumular tesouro no céu, porque o tesouro na terra, as traças e a ferrugem vem e corrói, né? E os ladrões entram e roubam. Então, acumulemos no céu, ou seja, a nossa vivência, o nosso amor por Jesus. Obrigado a todos.